Há alguns milênios atrás, a China deu início à construção da Grandiosa Muralha, uma obra que se converteria em um símbolo do país. Com mais de 20 mil quilômetros de extensão e uma altura de 7 metros, a edificação demandou séculos para ser concluída e foi realizada por diversas dinastias. Muito tempo se passou, e a China continua sua empreitada construtiva, porém agora as estruturas erguidas não são muralhas, mas sim pontes, usinas hidrelétricas e arranha-céus. Ao contrário do passado, essas obras são realizadas de forma ágil, com prazos que podem parecer desafiadores até mesmo para os padrões atuais. Afinal, nenhum outro país conseguiu construir tantos quilômetros de linhas de trem de alta velocidade ou tantos edifícios em tão pouco tempo quanto a China. Você gostaria de descobrir como os chineses conseguem realizar tantas construções em tão curto período? Então, acompanhe atentamente este vídeo, pois até o final vamos aprofundar nosso conhecimento sobre os segredos das construções rápidas. As vantagens que a China possui para construir grandes obras em pouco tempo começam mesmo antes de iniciar a construção propriamente dita. Independentemente da finalidade da construção, uma das maiores dificuldades em várias partes do mundo está relacionada à aquisição de terrenos. Muitas vezes, tanto para obras públicas quanto privadas, comprar ou desapropriar a área necessária é um processo demorado. No entanto, na China, embora exista o conceito de propriedade privada, ele não se aplica aos terrenos urbanos do país, já que o governo é o único dono das terras urbanas. Isso significa que o governo chinês já economiza um tempo valioso em comparação com muitos outros países. Outro ponto importante, que não chamaremos necessariamente de vantagem, mas que contribui para a agilidade do processo, é o sistema político. Como a China é um país controlado exclusivamente pelo Partido Comunista Chinês, não precisa seguir os mesmos procedimentos burocráticos de outras nações. Lá, um processo de licitação pode durar apenas algumas horas, e contestar o resultado é praticamente impossível. Esse sistema também acelera a liberação das licenças necessárias, incluindo as ambientais. No entanto, o mérito pela rapidez e eficiência das obras na China não se deve apenas ao sistema político. O sistema de trabalho no país permite economizar tempo em todas as etapas, inclusive na fase de projetos. Os chineses costumam iniciar as obras apenas com projetos esquemáticos, que representam aproximadamente 30% da execução total do projeto. Criar um projeto detalhado, com todos os detalhes e soluções, levaria muito tempo e uma grande equipe de projetistas, o que é praticamente inviável. Portanto, os projetos são mais simples, e as equipes de engenharia estão preparadas para adaptar os projetos conforme a obra avança. Embora o tempo seja economizado nas fases de pré-construção, ele pode ser perdido se o sistema construtivo for lento ou se a mão de obra não for bem treinada. No entanto, esse não é o caso da China. Devido à sua alta população, poderíamos pensar que o principal trunfo da construção chinesa seria a mão de obra barata e abundante. No entanto, um grande segredo está na inovação. A tecnologia se tornou um importante aliado no setor da construção nos últimos anos, graças ao desenvolvimento de equipamentos modernos sob medida. Isso permitiu que a China alcançasse índices de produtividade notáveis em projetos tanto dentro do país como em diversas nações ao redor do mundo. A seguir, vamos explorar alguns desses equipamentos e os impressionantes resultados que eles proporcionam. A China não teria conseguido construir tantas pontes nos últimos anos sem a SLJ 932, apesar do nome pouco criativo, o equipamento é notável por sua engenhosidade. Este monstro de máquina, com quase 92 metros de comprimento e 64 rodas, é capaz de reduzir o tempo de construção de uma ponte em até 60%. Tradicionalmente, a construção de pontes envolve o desafio da concretagem in loco do tabuleiro, ou então a utilização de estruturas pré-moldadas, cada uma com suas limitações. A concretagem in loco requer a montagem de formas e escoramentos, um processo demorado e dispendioso, além da logística para a entrega do concreto em condições ideais. Já na utilização de estruturas pré-moldadas, há a necessidade de muitos guindastes e também questões logísticas complexas. No entanto, com a SLJ 932, a abordagem é completamente diferente. Este equipamento tem a capacidade de avançar, apoiando-se nos pilares, e a cada avanço, move uma seção completa do tabuleiro. No entanto, a decisão de usar essa máquina deve ser cuidadosamente ponderada, pois ela aumenta os custos da obra em aproximadamente 50%.
Na batalha entre custo e tempo, parece que na China o tempo está ganhando, já que existem mais de 100 dessas máquinas em operação, principalmente na construção de pontes para as linhas de trem de alta velocidade. Com uma máquina capaz de produzir pontes com tanta rapidez, é necessário um equipamento que coloque trilhos na mesma velocidade. Por isso, uma empresa chinesa desenvolveu a SIMP 500, uma máquina capaz de assentar 2 km de trilhos por dia. Esse equipamento realiza o assentamento dos dormentes e dos trilhos, que possuem 500 metros de comprimento, com grande precisão. Graças à SIMP 500, a China conseguiu aumentar sua produção diária de trilhos de 700 metros para os impressionantes 2 quilômetros mencionados. Apesar de seu tamanho gigantesco, apenas 7 funcionários são necessários para operar a máquina e realizar as tarefas. Essa máquina desempenhou um papel fundamental no crescimento da rede ferroviária chinesa, mas pode estar prestes a ser substituída por algo ainda mais avançado. Recentemente, foi apresentada a WPZ-500, uma máquina de construção moderna controlada por inteligência artificial. Essa nova máquina tem o potencial de reduzir a dependência de mão de obra, tornando mais fácil a construção de ferrovias em locais com escassez de trabalhadores ou condições climáticas adversas. Enquanto isso, a SLJ 932, da qual falamos anteriormente, é uma ferramenta excelente para a construção de pontes. No entanto, tem suas limitações. Para superar essas limitações e construir pontes maiores e mais pesadas, a China desenvolveu o Kumu, um equipamento gigante capaz de levantar peças de até 1.000 toneladas. Ele opera de maneira semelhante à SLJ 932, mas possui configurações que o tornam mais versátil. Com a instalação de um pórtico, esse equipamento pode realizar o içamento das estruturas diretamente do solo, eliminando a necessidade de vários guindastes. Sua mobilidade também acelera o progresso da obra, e o Kumu pode até passar por túneis, facilitando a desmontagem e o transporte de estruturas para a construção de trechos de pontes em regiões montanhosas. Inaugurado em 2020, esse equipamento tem a capacidade de levantar estruturas de até 40 metros de comprimento, permitindo a construção de pontes com vãos maiores. Além disso, a China se destacou na execução de obras subterrâneas, como túneis. O país desenvolveu suas próprias tuneladoras após mais de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento. Essas tuneladoras conseguem cavar mais de 10 metros por dia, acelerando significativamente o crescimento da infraestrutura, incluindo estradas de ferro, ferrovias e redes de metrô. Xangai, por exemplo, possui a maior rede de metrô do mundo, em grande parte graças a essas inovações. Outro exemplo notável da rapidez na construção na China diz respeito aos arranha-céus. Para se tornar o país com o maior número de arranha-céus no mundo, a China desenvolveu uma tecnologia única conhecida como monstro escalador de paredes. Essa estrutura é montada no início da construção e sobe a cada andar concluído. Ela utiliza as paredes já construídas e se eleva com o auxílio de macacos hidráulicos. Essa abordagem não apenas acelera a construção, permitindo a adição de um andar a cada 4 dias, mas também melhora a segurança dos trabalhadores. A padronização e a modulação também são estratégias empregadas na construção em tempo recorde na China. Muitas obras são realizadas em fábricas com ambiente controlado, permitindo a produção em série e a montagem rápida no local. Isso resultou na construção surpreendente de um edifício de 57 andares em apenas 19 dias, além da construção de um hospital em meros 10 dias.